No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, para que no próximo vídeo nós consigamos falar sobre as funções inversas, que têm uma importância muito grande no cálculo, certo? Então, nós vamos considerar, para começar, uma função f, aqui que tem o seu domínio df, né, e o seu contradomínio b, ambos os domínios e contradomínio um conjunto dos reais, então nós vamos sempre estar lidando com funções reais. E a gente vai dizer que f ela é uma função injetora se a seguinte coisa acontecer. Se dados dois pontos no domínio que são diferentes, então dois pontos aqui, x1 e x2 no domínio, com x1 diferente do x2, então a imagem, ou seja, o valor que a f tem no ponto x1 é diferente do valor que a f tem no ponto x2. Ou seja, pontos diferentes do domínio são levados em valores diferentes. Isso quer dizer que uma função é injetora. Equivalentemente, a gente pode dizer, a definição é a mesma aqui, é só ler ela ao contrário, uma função ela vai ser injetora se dados dois pontos no domínio, se eles são levados no mesmo valor, então se f de x1 é igual a f de x2, então obrigatoriamente o x1 é igual ao x2. Por quê? Porque se o x1 fosse diferente do x2, para f ser injetora, os valores de f de x1 e f de x2 tinham que ser diferentes, certo? Então, essa é a definição de injetividade, tanto essa, ou seja, valores diferentes de x são levados pela f em valores diferentes, ou a f é injetora se a f for igual no x1 e ela é igual ao que ela vale no x2, então o x1 e o x2 são iguais, certo? Graficamente, o que isso significa? Significa que cada reta horizontal que eu traçar no plano, ela cruza o gráfico da f no máximo uma vez. Porque se eu traçar uma reta horizontal e ela cruzar o gráfico da f duas ou mais vezes, quer dizer que mais valores diferentes são levados na mesma altura, que é o mesmo valor de f, e a f deixaria de ser injetora. Então vamos ver alguns exemplos. E para começar, a gente vai começar com esse aqui, bastante simples. A gente vai mostrar que a f de x igual a 2x mais 1, que é uma função afim, o gráfico é uma reta, como nós vamos ver, ela é, sim, uma função injetora. Então, primeiro a gente vai ver graficamente, a gente vai lá no Desmos, que eu sempre estou usando o Desmos, deixo o link na descrição para vocês. E a função é essa aqui primeiro. 2x mais 1, certo? Essa em vermelho é a nossa função f, que é a 2x mais 1. E aqui já estou como exemplo a reta y igual a zero. A reta horizontal y igual a zero, a gente vê que ela cruza o gráfico a reta vermelha aqui, só nesse ponto. Então, só cruza uma vez. Então, cruza no máximo uma vez. E vocês podem ver que à medida que eu mudo, se eu mudo y para cima, cada y que eu tenho, cada reta, vai cruzar somente uma vez. Vai cruzar nesse ponto, se eu aumentar mais um pouco, só tem esse ponto. E o mesmo se eu voltar e fizer y negativo, eu sempre cruzo somente uma vez. Então, graficamente, a gente consegue ver que cada reta horizontal cruza o gráfico dessa função 2x mais 1 uma vez só, não cruza mais de uma vez, certo? E vamos demonstrar para a gente ver que, de fato, como a gente usa a definição de função injetora para mostrar, de fato, que a função é injetora. Então, aqui, nós vamos usar essa segunda. Nós vamos supor que eu tenho dois pontos no domínio, que nesse caso são dois números reais. Então, eu vou considerar sejam... Vou tirar esse aqui. Sejam x1 e x2. Dois pontos aqui no domínio dessa função, que no caso é todo o conjunto dos números reais, com a f de x1
igual a f de x2. Ou seja, né? F de x1 é 2x1 mais 1. E eu estou falando que isso é igual a f de x2, que é 2x2 mais 1. Então, nós podemos fazer a conta aqui. Esse 1 cancela com esse 1, eu fico com 2x1 igual a 2x2. E, como 2 é um número diferente de 0, eu posso dividir por 2 dos dois lados e eu vou ficar com x1 igual a x2. Ou seja, peguei dois pontos reais e assumi que o valor da f no x1 é igual ao valor de f no x2, e a gente chegou que o x1 e o x2, na verdade, tem que ser o mesmo ponto. No gráfico, como a gente falou, para cada ponto aqui, a gente vê que a função tem uma imagem e ela sempre é diferente se eu pegar dois pontos diferentes, certo? Não tem nenhum dois pontos x1 e x2 aqui no eixo x, que na hora que eu levantar eles aqui para o gráfico, isso dê o mesmo valor. Então, isso é representado justamente por essas retas horizontais aqui, todas elas cruzam o gráfico da f, no máximo uma vez. Mais um exemplo. Vamos considerar a função x² de R em R, então domínios reais contra domínios reais, x². Ela não é injetora. A gente consegue ver isso facilmente com um contra-exemplo. Por quê? Eu consigo falar fácil exemplos de dois pontos diferentes que têm imagens iguais. Por exemplo, o f de 1 é 1 e o f do menos 1 também é 1. Com isso, vocês têm um monte de exemplos. F de 2 é 4 e f de menos 2 também é 4. F de 3 é 9, f de menos 3 também é 9. E veja aqui, e o 1 é diferente do menos 1. Ou seja, se eu pegar o 1 como sendo x1 e o menos 1 como sendo x2, a f de x1 é igual a f do x2, mas o x1 e o x2 são pontos diferentes. Então, ela não é injetora. Eu tenho dois pontos diferentes que, quando eu subo para o gráfico, eles valem o mesmo valor. Graficamente, a gente pode ver aqui no segundo exemplo, então a minha f é x². Se eu colocar y igual a 1, a reta y igual a 1 cruza o gráfico duas vezes, exatamente quando o x é 1, então o valor de x1 vai no gráfico no x² igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1, e o de menos 1 também, menos 1 ao quadrado é 1, então essa reta cruza o gráfico da f duas vezes. O mesmo acontece com todos os valores positivos. Mas no caso, como eu já achei uma reta que cruza mais de uma vez, ela já não é injetora por aí. Basta que uma não cruze mais de uma vez, certo? Se uma cruzar mais de uma vez, ela já não é injetora, certo? A gente pode ver que para negativos não cruza em nenhum ponto, mas para todos os positivos ela cruza mais de uma vez e bastava que isso acontecesse para uma reta. Se para uma reta ela já cruza mais de uma vez, a função não é injetora, certo? Nesse exemplo, a gente pode mudar um pouquinho a função para que ela se torne injetora. E o que eu vou considerar? Eu vou considerar a mesma regra, f de x igual a x², mas agora vocês vão ver que eu vou mudar o domínio. O domínio da minha função agora não é mais todos os reais, mas é só do zero para frente. Essa função, essa não era injetora, mas essa aqui, ela é injetora. Como é que nós vamos ver isso primeiro no gráfico? Então, aqui eu vou adicionar a restrição que é x maior ou igual a 0. Então, agora vocês vejam que o gráfico é esse. Já não tem mais esse pedaço aqui, porque nada disso está no domínio. Então, o que eu tenho que olhar é
daqui para frente. Então, toda reta que eu passar, as que estão para baixo não cruzam nenhuma vez, e as que estão para cima do zero cruzam uma vez. Então, todas as retas cruzam no máximo uma vez. Então, se é no máximo uma vez, é porque ela é injetora. A gente pode fazer para várias. Eu coloquei até 10 aqui, mas qualquer reta que você traçar, se ela tiver do zero para cima, vai cruzar uma vez. Se ela tiver para baixo do zero, ela não vai cruzar nenhuma vez. Certo? E nesse caso a gente consegue demonstrar do mesmo jeito. Se x1 e x2 estão no domínio da minha função, então se eles são pontos maiores ou iguais a zero, e x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado, quer dizer aqui, né? O f de x1 é igual ao f de x2, então eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu fico com raiz quadrada de x1 ao quadrado é igual a raiz quadrada de x2 ao quadrado. Só que a raiz quadrada de um número é sempre o módulo desse número. Então, isso aqui é módulo de x1 igual a módulo de x2. Só que aqui, tanto x1 quanto x2 são números maiores ou iguais a zero. Porque eles estão no domínio. Eu mudei o domínio, então aqui os x1 e os x2 são maiores ou iguais a zero. Como eles são maiores ou iguais a zero, o módulo de x1 é x1, porque o módulo de um número maior ou igual a zero é ele mesmo. E o módulo de x2 também é x2, porque o x2 é maior ou igual a zero, então o módulo dele é ele mesmo. Então eu mostrei que dois pontos no domínio cuja f tem o mesmo valor, eles são iguais e, portanto, ela é injetora. O que a gente fez do exemplo 2 para o exemplo 3 foi tirar esses problemas, porque aqui o problema que dava é que se eu tinha a f de um valor, a f do menos ele dava o mesmo número. Aqui, como eu estou só considerando os números maiores ou iguais a zero, o menos ele já não está mais no domínio. E aí eu não preciso me preocupar com eles. Certo? Então, isso são as funções injetoras. Então, funções injetoras, só para nós lembrarmos. Então, a função injetora, se dados dois pontos no domínio que são diferentes, então as imagens são diferentes. Ou a f injetora, se dados dois pontos no domínio cujo valor da f neles é igual, então os pontos são iguais. Graficamente é, cada reta horizontal cruza o gráfico da minha função no máximo uma vez. Pode não cruzar nenhuma, pode cruzar uma. Se para algum ponto cruzar mais de uma, ela já não é injetora. Agora nós vamos para as funções sobrejetoras. Então a gente vai dizer que uma função f ela é sobrejetora se o contradomínio B aqui, continua com uma função com domínio df e contradomínio B, a gente diz que ela é sobrejetora se o contradomínio B é igual à imagem da f. Ou seja, isso quer dizer que para cada ponto do contradomínio, ele está na imagem. Isso quer dizer que existe, para cada ponto no domínio, tem um x, para cada ponto no contradomínio, desculpa, existe um x no domínio, tal que a f do x é o y. Ou seja, se eu olhar para o contradomínio, o gráfico da minha função passa por todo ele. Graficamente, isso quer dizer que cada reta horizontal que eu pegar, y igual a L, com esse L um ponto do domínio, do contradomínio, desculpa, de B, então essa reta cruza o gráfico de f pelo menos uma vez. Lá na injetividade era no máximo uma vez, aqui é pelo menos uma vez. Vamos ver exemplos para isso ficar mais claro. Começamos com o mesmo que a gente começou de injetividade. Vamos considerar f de x igual a 2x mais 1. E eu afirmo que ela é uma função sobrejetora.
Nesse caso, aqui o contradomínio, todos os reais. Então, estou afirmando que ela é sobrejetora, eu estou afirmando que a imagem é todos os reais. Graficamente, eu estou afirmando que toda reta cruza o gráfico dessa função f pelo menos uma vez. Voltamos aqui no primeiro exemplo. E, de fato, né, se eu pegar qualquer reta horizontal, a gente pode ver que ela vai cruzar essa outra reta, que é o gráfico da f, que está em vermelho, pelo menos uma vez. Nesse caso, exatamente uma vez, mas pelo menos uma vez, toda reta horizontal vai cruzar essa reta que está tombada. Certo? E como que a gente mostra? Bom, a gente mostra o seguinte. Vou tirar esse aqui. Vou pegar um y qualquer de R. R aqui é o meu contradomínio, esse é o que está fazendo o papel do B. E eu vou definir x como sendo y menos 1 sobre 2. Nas aulas seguintes, nós vamos ver exatamente de onde essas coisas surgiram. Certo? Bom, esse x é um ponto real, e, portanto, ele está no domínio da minha f, que é todos os reais. E vamos ver o seguinte. Quanto dá a f desse x? Ou seja, quanto que é a f calculada em y menos 1 sobre 2? Bom, o que a f faz? A f pega o que está aqui dentro, multiplica por 2 e soma 1. Então, eu vou multiplicar y menos 1 sobre 2 por 1 e depois somar 1. Bom, esse 2 cancela com esse, sobrou y menos 1 mais 1. Esse menos 1 cancela com esse 1, então eu fico com y. Ou seja, para cada y no contradomínio, que é o R, eu achei um x no domínio, de maneira que o f de x é y. Então, eu cumpri exatamente essa definição para ela ser sobrejetora. Para cada y no contradomínio, que no nosso caso é os reais, existe um x no domínio, tal que o f de x é y. Então, essa função é sobrejetora. Essa agora, f de x igual a x quadrado com domínio real contra domínio real. Ela não é sobrejetora. Por quê? Porque não existe x real tal que, por exemplo, o f de x seja menos 1. Não tem um número que é ao quadrado dá menos 1, porque todo número ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, ela já não é sobrejetora. Graficamente, vamos olhar como fica a função x². Certo? E já está aqui, ó, essa reta, por exemplo, y igual a menos 2 ou y igual a menos 1, que foi a que eu dei no exemplo, ela não cruza o gráfico da minha função nenhuma vez. Para ser sobrejetora, toda reta horizontal tem que cruzar o gráfico pelo menos uma vez. Certo? Vamos fazer um outro exemplo mudando esse um pouquinho e um pouquinho diferente do que a gente fez para a injetividade. Vamos mudar o contradomínio. Então, eu vou considerar a mesma regra, f de x igual a x², mas eu mudei um pouquinho a função. Onde eu tinha r, eu considero o zero infinito, ou seja, o conjunto dos pontos maiores ou iguais a zero no contradomínio. Certo? Essa função ela é sobrejetora. Por quê? Vamos no gráfico. Agora, eu não tenho mais números negativos, então eu não olho mais para o que está aqui para baixo, porque isso não está mais no contradomínio. Então, agora é só daqui para cima. E daqui para cima, toda reta cruza o gráfico da f pelo menos uma vez. Cruza duas, mas cruza pelo menos uma. Fui até 10 aqui, mas vocês podem ver que se eu continuar
levando essa reta para cima, ela vai cruzar o gráfico pelo menos uma vez. Então, essa função é sobrejetora. E aqui a gente consegue provar. Por quê? Agora, se eu pegar um ponto y no contradomínio, então, se o y é um ponto aqui do contradomínio de 0 a infinito, ou seja, ele é maior ou igual a zero, a gente pode definir x como sendo a raiz de y. E como y é maior ou igual a zero, eu posso tomar a raiz dele. E o que a gente tem? Quanto que é o f desse x? Bom, o f desse x é o f da raiz de y. E o que a f faz? Ela pega o número, raiz de y, e eleva ele ao quadrado. E isso dá o y. Ou seja, para todo ponto no contradomínio, que agora é o conjunto zero infinito, eu defino o x raiz de y, que é um número real, e a gente tem o f de x igual a y. Então, pela definição de sobrejetividade, a gente mostra que essa função é sobrejetora. E isso que a gente fez desse exemplo de uma função que não era sobrejetora, né? Que tinha o contradomínio todos os reais, para esse exemplo, que é a mesma regra, mas que a função agora é sobrejetora, trocando o contradomínio, é uma observação importante que vale para funções no geral. Se eu pegar uma função qualquer que tenha lá seu domínio e tenha seu contradomínio, ela é uma função qualquer, então se eu trocar o contradomínio b pela imagem, então pega o contradomínio e troca para a imagem, ou seja, eu considero a função que tem o mesmo domínio, mas que em vez do contradomínio ser o b, o contradomínio é a própria imagem. Então, por definição, essa função é sobrejetora, porque o contradomínio é igual à imagem porque eu fiz ela ser assim. Foi isso que a gente fez do exemplo 2 para o exemplo 3. Certo? O exemplo 2, essa função não era sobrejetora. Qual que é a imagem dessa f? A imagem dessa f é exatamente o zero infinito. Né? O conjunto dos pontos onde essa função chega, se a função é x², ela leva os reais no zero infinito. Ela vai de zero até mais infinito na imagem. E a gente trocou esse aqui, que é o contradomínio dessa, que era os reais, para a imagem da f, que é o zero infinito, e ela passou de não ser sobrejetor para ser sobrejetora. Então, isso é uma coisa que vale em geral, e foi o que a gente fez do exemplo 2 para o exemplo 3, mas você pode fazer de qualquer função que não é sobrejetora. Se você trocar o contradomínio dela pela imagem, ela vai passar a ser uma função sobrejetora por definição. E por último, a gente tem as funções bijetoras. Então a gente diz que uma função é bijetora se ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Então, para eu verificar que uma função é bijetora, eu preciso saber o que é uma função injetora, uma função sobrejetora, e verificar se a minha função é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, graficamente, o que acontece? Se ela é injetora, toda a reta horizontal cruza o gráfico da minha função no máximo uma vez, para ser injetora. Se ela é sobrejetora, cada reta horizontal que eu pego no contradomínio cruza o gráfico da f pelo menos uma vez. Então, se é pelo menos uma vez e no máximo uma vez, então é pelo menos uma vez para a sobrejetora, no máximo uma vez para a injetora, graficamente é cada reta y igual a L, com L um cara no contradomínio, cruza o gráfico da f exatamente uma vez. Porque se tem que ser pelo menos uma vez e no máximo uma vez, então tem que ser exatamente uma vez. O que é o caso da nossa 2x mais 1. Ela é bijetora. A gente já viu que ela era injetora e sobrejetora. Se nós formos para o gráfico, a gente vê que exatamente cada reta horizontal cruza o gráfico dessa função exatamente uma vez.
O próximo exemplo, essa função ela não é bijetora, a x², porque ela não é injetora e nem sobrejetora. Então, se nós viermos aqui e considerarmos a x², para valores positivos de y ela cruza duas vezes, para valores negativos ela não cruza nenhuma. Quer dizer, ela não é nem injetora nem sobrejetora. Se nós fizermos a função de 0 a infinito até r x², ela era injetora, certo? Mas ela não era sobrejetora. Então ela não é bijetora. Ou seja, nós pegamos aqui e colocamos a restrição no domínio x maior ou igual a 0. O que acontece? Para maiores ou iguais a 0, cruza exatamente uma vez. Mas para menores do que 0, não cruza nenhuma. Então ela não é bijetora, porque ela tem que ser as duas coisas. Ela é injetora, mas não é sobrejetora, então ela não é bijetora. Essa aqui não é bijetora também. Não é bijetora. Por quê? Ela era sobrejetora, do exemplo que a gente viu, mas ela não é injetora. No gráfico, ela agora, eu estou considerando ela só daqui para cima, mas as retas horizontais cruzam o gráfico duas vezes. Então, se é duas vezes, não é exatamente uma vez, então ela não é bijetora. Se é duas, é porque ela não é injetora. Porque se fosse injetora, teria que cruzar no máximo uma vez. E agora sim, a gente pode colocar o último exemplo, que seria a f de 0 a infinito em 0 a infinito, f de x igual a x². Essa ela é bijetora. Certo? Vamos olhar graficamente. Então, vamos lá no Desmos. Então, restringir o contradomínio. Então, eu estou olhando só para essa, mas eu restringi o domínio também. Então, agora, a gente está olhando só para esse pedaço aqui, ó. Só assim. Então, qualquer y que eu trace maior ou igual a 0, cruza o gráfico da minha função exatamente uma vez. Então, vai ficar como exercício para vocês fazer a demonstração desse item. Verificar como nós verificamos que essa função é injetora e sobrejetora. Então, verifique que a f ela é injetora e sobrejetora, como nas demonstrações que eu já fiz nos outros exemplos. Na próxima aula, a gente vai usar as funções bijetoras para falar das funções inversas. Então, até lá, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui nesse vídeo. Até a próxima!